Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Nós vamos começar aqui a falar um pouco sobre Extreme Programming, XP. Meu nome é Jorge. Eu sou a Thelma. E tem mais uns 2 membros desaparecidos do grupo, que por aí vão aparecer no meio do vídeo. Tá. Aqui está a composição do grupo. Tá. Um pouquinho antes, eu vou falar como que é feito o processo normalmente de desenvolvimento de software. Aqui tem um gráfico, como vocês podem ver, que você tem a porcentagem de utilização dos componentes de um software, que a maioria, quase que 50% dele, nunca é usada, as funcionalidades. As frequentemente e sempre, que totaliza 20% deles, são as mais usadas. Isso é um problema, porque significa que 60% do trabalho, 64%, se você equalizar tudo, não serve para nada. Por que devemos utilizar a metodologia ágil? Para utilizar a metodologia ágil em sistemas que necessitam de inovação, produtividade em prazos mais curtos, maiores flexibilidades de tempo, né? Melhorias de desempenho, qualidade nos projetos, feedback positivo que visa a satisfação do cliente. Nós vamos falar um pouquinho mais separadamente desses tópicos conforme decorrer a apresentação. Tá. Um grande diferencial nessa metodologia é que o gerente de projeto ele não está no centro do projeto como o tradicionalmente seria. Você tem uma equipe e o gerente de projeto ele está mais como espectador. Você não tem uma pessoa mandando cada outro componente da equipe fazer cada tarefa. As pessoas se prontificam a fazer as coisas. E eles estão tudo em sincronia, né? Não é igual o método tradicional, em que o gerente de projeto está lá, né? Trabalhando junto e mandando, né? Despachando. Há uma maior sincronia entre os integrantes. Tá bom, aqui você tem algumas marcas de renome hoje que utilizam esse processo de desenvolvimento. Você pode ver a Google, a Editora Abril, Local Web, que armazena sites, o Globo.com, que é uma grande empresa no Brasil. Notícias, né? Os caras estão até traduzindo o Bootstrap. A Microsoft, a Siemens, entre muitas outras. Só citamos algumas, né? Para ver como a metodologia ágil está presente no dia a dia de todos. Né? Tá bom. A partir daqui a gente vai começar a falar um pouquinho o que é, como surgiu, primeiro o que ela é. Tá. A metodologia ágil ela é um processo, na verdade, que visa substituir o processo convencional de estruturação de desenvolvimento de software e possibilita você ter menos trabalho para desenvolver grandes recursos. Agora é a história. Eu vou falar um pouquinho da história de como surgiu a metodologia XP, né? Ela foi criada nos Estados Unidos no final da década de 90 pelo Kent Beck, que ele estava desenvolvendo um projeto de controle da folha de pagamento de uma empresa Chrysler, né? Foi a partir daí que ele criou essa metodologia. E ele também publicou um livro sobre a metodologia XP em outubro de 1999, onde ele fala bastante sobre como as características, né, e a utilização dessa metodologia. Dentro do ambiente corporativo. No ambiente corporativo, né? E desde o desenvolvimento, né, lá na empresa Chrysler também. Ele fala nesse livro sobre esse projeto em questão, né? Tá bom. Um dos objetivos, né, que você pode utilizar é agilizar as equipes, um maior dinamismo, na verdade, porque o cliente está sempre com o projeto. Essa criação de sistema de melhor qualidade é basicamente o seguinte: você, em vez de discutir um projeto fechado com o cliente e daí no final ver o que desenvolveu do software por completo, você vai por partes e a cada release do sistema, né, você vai vendo uma funcionalidade se valeu a pena ou não desenvolver. Aí o que for bom fica, o que não for sai do projeto. Assim você consegue ter uma coisa mais sucinta. E além de diminuir o tempo, né, de desenvolvimento, né? Sim. E
consequentemente, um menor custo também do projeto. E para a identificação dos erros, das dificuldades, dos bugs que podem dos surgir. problemas que podem surgir, com a metodologia é mais fácil de encontrar e de forma mais simples também. Uma característica interessante do processo é que você tem muitos testes. Os testes são bolados antes do começo do projeto, na verdade. E a cada nova aplicação do software que seria inclusa no projeto é feita uma versão de testes. E aí você acaba, durante o processo até o final, acumulando mais versões de teste do que o programa em si, do que lançamentos do programa, né? Ou da aplicação que você está desenvolvendo. No XP isso é uma coisa boa, porque quanto mais ele for testado, melhor vai ser a qualidade do produto. Se ele for pouco testado... Tá. Aí um pouquinho sobre o manifesto ágil. O que é o manifesto ágil? Alguns profissionais da época, não me lembro qual, eles viram que o processo para desenvolvimento de software estava antiquado e não funcional. Aí eles tiveram a ideia de produzir o manifesto ágil, que é um conjunto de práticas que são normalmente utilizadas, né, para melhorar. Aí ele tem isso aqui, indivíduos e interações ao invés de processos e ferramentas. Significa o quê? Que vale mais a pena você ter uma boa interação entre os indivíduos que estão presentes no projeto do que um conhecimento dos processos e das ferramentas em si que vão ser usados. Porque não adianta nada você conhecer bem de uma ferramenta e você não ter comunicação com o cliente ou com os outros membros da equipe, né? É inviável, né? O software executável ao invés de documentação. Tá. Vale muito mais a pena você colocar a cabeça no teclado, gastar tempo executando, testando, do que fazendo documentação. A documentação fica meio de lado, né? Não deve ser deixada de lado, na verdade, né? Ela não deve ser esquecida, mas ela não é tão importante quanto o processo, né? Mas quem que vai, né, ficar lendo, né? Textos gigantescos, né? Então é bem mais prático, né, ter um software executável. Dentre essa metodologia, o XP, como qualquer outras, várias outras na verdade, a colaboração do cliente junto ao desenvolvimento ao invés de negociação de contrato. Eles não ficam presos ao contrato, na verdade, um contrato pré-estabelecido em reuniões. O cliente está o tempo todo acompanhando o desenvolvimento do projeto. E isso é bastante eficaz, né? Acaba sendo bastante eficaz por causa que a cada problema que for surgindo, o cliente já vai estar ciente, né? Ciente do que pode estar acontecendo e ele já vai buscando também métodos para que solucione os problemas, né? E essa última que é muito importante, respostas rápidas a mudanças ao invés de seguir cronogramas ou planos. Tá. Que normalmente, num processo convencional, seria ruim você mudar um projeto lá no final, porque implicaria em um gasto muito grande de dinheiro e recursos. Nas metodologias ágeis, né, no manifesto ágil, na verdade essas mudanças devem seguir todo o planejamento e toda a execução da construção do software. É mais funcional que elas ocorram e deve ser simples fazer essas mudanças ao invés de você ficar preso no escopo que foi primeiramente planejado. Tá, uns valores do XP aqui que nós vamos apresentar agora, né? Simplicidade, feedback rápido, comunicação, coragem e respeito. Agora nós vamos começar a apresentar todos eles separadamente, né? Simplicidade. Sobre a simplicidade, a gente pode falar que é um dos valores mais importantes, ou seja, sempre a coisa que o cliente quer, sempre o que o cliente quer é a coisa mais simples. Tem que se imaginar que é a coisa mais simples. Para que dificultar, né? E tem que ser o mais breve, né? Claro, né? Não sei falar isso. Pode englobar aquilo lá de desenvolver o mínimo possível, só aquilo que é importante e deixa de lado. Menos é mais. O menos é mais. Deixa de lado que não é funcionalidade consistente, que vai ser importante no projeto. Se foca no que é importante. Feedback rápido. Aí que entra uma das partes mais importantes, na verdade, né? O feedback rápido é a questão de você sempre estar pronto para tomar uma decisão.
né? Seja ela viável ou não, você tem que estar sempre atento a possíveis mudanças, para evitar os problemas e os prejuízos no decorrer do projeto. Sim. Então, aí que entra a importância do cliente. O cliente estando presente, ele consegue analisar se aquilo que você fez foi funcional, se não foi. Não no fim do projeto, né? Que ele viria no final e poderia ocorrer uma certa frustração nele. Ali de imediato ele já te responde o que tá bom e o que não tá, você consegue mudar. Comunicação, mais do que necessário, né? Entre todos os integrantes tem que ter a comunicação, senão o projeto também não anda, né? Não flui, né? Então, não tem muito maior interação, né, entre os integrantes. E coragem é sempre tá disposto, né, a alguma mudança, por exemplo, às vezes está com a programação lá, né, quase por completo e acaba tendo algum bug ou adicionar alguma coisa que o cliente queira, sempre tem que ter coragem para estar se adequando à codificação. Então, a frase aqui diz, né, muito que a única constante em um projeto de software é a mudança. Então, o tempo todo tem que estar preparado para mudar. E não tem que achar que isso é uma coisa ruim. Que você tem que adaptar o software ao que o cliente precisa. Exatamente. Respeito. Acho que respeito é importante em qualquer situação. Então, todos os membros têm sua importância. Nenhum membro pode ser supervalorizado ou suprimido. Todos têm seu devido valor, né? Não tem que ter... Cada um tem que respeitar o próximo. O trabalho do outro, tem que conhecer o trabalho do outro. Tá, as práticas. O Gustavo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo, eu sou um dos integrantes do grupo de metodologia ágil Extreme Programming. Estarei falando sobre a parte das práticas dentro de uma empresa, de um grupo de programação. Então, a primeira coisa que eu vou falar sobre os testes. O teste é muito importante o quanto programar, se não mais importante. Porque sem o teste vai ter erro, não vai funcionar. Se não me engano, são 40% do tempo de programação de um software, 40% é de teste, você precisa testar. E não é qualquer tipo de teste, tem que testar todas as funcionalidades para que esse software não venha correr erros no futuro. A refatoração parece um termo difícil, mas é simples até de entender. Dá para imaginar uma casa quando entra bastante gente, sai, deixa suja, fica. Se não manter a higiene, vai ser difícil de viver, né? A mesma coisa o software. Se muita gente entrar lá, fazer mudanças, alterar, acrescentar mais coisas, vai sim ficar resíduos, que pode até atrapalhar no desempenho do software, tanto para web ou para desktop. Pode ser que atrapalhe e venha a correr riscos no futuro. Então, essa refatoração é simplesmente manter a limpeza, o controle e a qualidade da programação no código mesmo, em si. Falando agora sobre a programação pareada, se não me engano, acho que o Jorge já mencionou isso, não sei se é antes desse slide ou depois, mas eu estarei falando um pouco sobre isso, que programação pareada é quando um programador está fazendo seu trabalho, fazendo um código, programando do jeito que ele planejou. E atrás dele, do lado, tá alguém, um outro programador com mais experiência, ou mesma experiência mesmo, para poder acompanhar, dando palpites, sugestões, para que torne até mais ágil, mais eficiente. Porque pode acontecer de um deles estar fazendo uma coisa sem noção
que já tem algum erro ali que ele não percebe. Assim, tendo duas pessoas, é bem melhor para que seja feito, seja encontrado esses erros. Propriedade coletiva. Propriedade coletiva é, por exemplo, numa equipe de programação, todos ali têm que ter acesso ao código, acesso para poder mudar qualquer coisa. Então, essa é a propriedade coletiva. Todos têm que ter a posse do código, de fazer qualquer alteração e de algum desenvolvimento nesse código. É isso, né? Propriedade coletiva é o que é simples de entender, né? Integração contínua é uma parte muito importante do Extreme Programming. É a parte que é principal, que é todos os membros da equipe estar sempre em comunicação entre si, de tudo que foi alterado, tudo que está sendo mudado no software, para que não ocorra alguém já está fazendo uma coisa que outro já terminou, então isso é bem chato. E também isso leva em consideração os líderes das equipes estarem com essa integração para poder passar ao cliente o que já foi feito, o que já não foi, como que estava o andamento do processo. O ciclo semanal é basicamente uma reunião por semana com o cliente, porque para sempre ser repassado tudo que está sendo feito e tudo que já foi feito, para deixar sempre o cliente ciente do que está acontecendo. Também isso é muito bom porque o cliente sempre muda de ideia. Ele sempre quer alguma coisa diferente do que ele queria no mês passado. E isso é um fato. E por isso que existe esse ciclo semanal. Toda semana, quanto com mais frequência possível é melhor, para ter esse contato com o cliente. Cliente junto aos desenvolvedores é basicamente o que eu disse aqui no ciclo semanal. Sempre o cliente está tendo contato direto aos desenvolvedores para repassar o que ele realmente precisa, o que ele realmente quer. A padronização no código é basicamente uma parte da refatoração que eu disse lá em cima. Ter sempre um padrão de estilo de programação. Sempre um jeito de código, comentários para facilitar o entendimento de outro programador que vai pegar o mesmo código. Se acontece algum erro, alguma coisa, é bem mais fácil de entender quando há um padrão de programação. Isso facilita muito e se alguém, por exemplo, da equipe sai, aí ninguém sabe o que ele fez e tem que correr atrás, é um problema. Então, pessoal, minha parte é essa. E acho que a Thelma e o Jorge vão continuar nos slides pra frente. Acho que eles podem até falar alguma coisa que eu já falei, ou eu já falei alguma coisa que eles já falaram, mas é isso. Tá. Então, Gustavo, fala aí. O conjunto de práticas, um pouquinho. Essa parte de testes que eu já mencionei, que deve ser super testado o projeto, ele tem que ser super testado para ter uma versão de lançamento. Esses testes têm que ocorrer para cada nova funcionalidade adicionada a ele. Tipo um protótipo, né? Todos os protótipos têm que passar por lançamento, refatoração. Isso é importante. Você precisa verificar o seu código e tentar simplificar ele, tornar com que menos linhas de código façam mais coisas. Geralmente, com o que a gente vai falar futuramente na programação em par, ajuda nesse processo. E até facilita na busca de erros, possíveis erros, bugs. É aí que você encontra. E afins. A programação em pares, tá.
Basicamente, você tem dois programadores, um está fazendo a programação em si, o outro está do lado observando e dando sugestões do que poderia melhorar. Isso é útil, porque nem sempre você está observando enquanto você programa um bug, pode ocorrer, ou você precisa de saber fazer alguma coisa, o cara do teu lado sabe, e ele pode sugerir uma maneira mais efetiva ainda de programar essa rotina que você está fazendo. Então, basicamente, não tem nessa propriedade coletiva, é aquela coisa o código está ali, todo mundo tem que saber como ele funciona, por isso ele precisa ser comentado, inclusive, seguir um padrão de preferência, e todo mundo pode mexer nele, caso as pessoas precisem. E o código não é de uma única pessoa, na verdade ele pertence a todos, né? Não apenas um único programador, todos têm que ter conhecimento, até o cliente, né? Não vai conhecer a fundo, né, o que é o código, mas ele vai estar a par do que está acontecendo no desenvolvimento do projeto. Integração contínua. Tá, isso é bem simples. A cada nova funcionalidade que vai implementada dentro do projeto, todos os programadores têm que saber o que ela é, como ela funciona e como é a programação. Não tem muito o que falar a respeito, né? Ciclo semanal, tá, tudo bem. O ciclo semanal, o que eles dizem que chama de semana de 30 horas, né? 8 horas por dia, seria aquilo lá de você ter o programador só 40, né? Desculpa. Ter ele 8 horas por dia e sem fazer passar a noite programando. Porque eles prezam, né? Porque pelo bom profissional descansado tem um maior rendimento. Tem um maior rendimento, né? Imagina uma pessoa que passou a madrugada programando, como que ela vai conseguir, né? Continuar no outro dia, desenvolver, ela vai acabar dormindo ali, não vai nem saber o que está acontecendo. Então, por isso que é bom definir esse ciclo semanal, para não sobrecarregar o programador, porque ele tem que estar, né, bem descansado e com a saúde em dia, senão a pessoa não aguenta, porque é o tempo todo no computador também, né? Então é necessário definição do horário. Tá bom, né? Isso já foi mencionado em todo o procedimento do vídeo, né? O cliente sempre ele precisa estar ciente do projeto e precisa estar acompanhando o projeto. Ele não pode ficar para ver o projeto no final. Porque pode acabar, né, e não aprovando o projeto. Então, por isso que ele está o tempo todo junto com o desenvolvimento, né? Então, é essencial porque desse jeito ele já consegue dar um feedback mais rápido do que ele quer, né, do seu projeto. Tá, padronização. Padronização de código é sempre importante. Isso junto de outras metodologias e outras coisas que você pode implementar, né? Bons hábitos. É aquilo lá, você sempre tem que ter um padrão para nomenclatura de variável, padrão sempre comentário, né? Do que cada módulo ou cada parte do código está fazendo, para ser fácil o entendimento, para que no futuro, caso não seja a sua equipe, mas alguém tenha que fazer uma modificação, a pessoa consiga entender o nome do método ou do que qualquer coisa que ela esteja mexendo. E até para, se o cliente quiser adaptar alguma outra funcionalidade, né, você vai conseguir fazer isso de forma mais rápida, né, e sem ter dor de cabeça. Facilita muito o andamento do projeto. Tá bom. Você tem umas referências bibliográficas na verdade. Eu vou falar um pouquinho, né, alguns esclarecimentos de dúvidas. Como funcionaria mais ou menos, né? O basicão do XP em uma empresa. Tá, você teria a equipe de projeto. A equipe de projeto tem 2 semanas para apresentar como anda o projeto. A cada 8 semanas, basicamente, esse prazo pode ser modificado para mais ou para menos, é lançada uma versão de testes do software. Essa versão, né, esse release, ele deve ser aprovado pelo cliente, e a cada semana ocorrem reuniões da equipe e não só da equipe com o cliente, para que ele sugira novas funcionalidades e sejam discutidas a implementação das funcionalidades que estão sendo colocadas. Como seria
E esse projeto vai acompanhando até que o software esteja pronto. Tá. Como que iria funcionar a parte contratual da coisa? Pelo que nós lemos a respeito, né? Não muito a fundo, mas é feito um contrato mínimo de 2 semanas, né? Ou 8, né? Até um primeiro release do projeto. E o cliente ele vai tendo que participar dos encontros, e se ele não ficar satisfeito com o andamento do projeto, vê que não é aquilo que ele realmente quer, ele pode abandonar. Mas esse tempo, até o primeiro release, ele precisa participar e ele não pode abandonar o projeto. Caso ele não ache que vale a pena depois, ele pode sair. Mais alguma dúvida? Conteúdo do XP tem um monte na internet, pode ser em português, em inglês, tem livros inclusive, é fácil de achar. Inclusive tem um site que trata bastante do assunto, não só dessa metodologia, mas de outras várias, né? Que é o www.desenvolvimentoagil.com.br. Acesse lá que você vai ter tudo explicado sobre as metodologias, inclusive com uma ênfase maior no XP e também no Scrum, né? Lá você pode acompanhar todo o procedimento. Opa, desculpa. Não? E... acabou. Obrigada. Tchau, gente. Ainda tá gravando, né? Tá. Até uma próxima.